para o senhor Dario Caraponari. Então, vai nos passar então a visão aqui sobre sobre a parte aqui de coaching, tá? E também sobre a parte lá de certificação, também sobre aquelas 4 ideias, aqueles 4 tópicos que nós vamos abordar agora nesse vídeo. Obrigado. Bom, iniciando de onde eu parei, nós vamos falar um pouquinho sobre a situação atual do profissional da área de segurança da informação. A situação atual ela é exatamente essa aqui. Tá? Muita coisa para um único ser humano. Hoje não dá mais para se ter uma pessoa atuando na área de segurança da informação que se considere um especialista e que se faça de tudo. É impossível hoje em dia, como na medicina hoje, segurança da informação é algo com várias competências e a gente vai discorrer sobre algumas delas. Tá? Quem vive esse dia a dia entende do que eu estou falando. E aí, levando para o lado de carreira, do lado de profissão, acaba tendo o mesmo problema. Você acaba não sabendo qual caminho, qual direcionamento você vai dar na sua carreira. E falando do ponto de vista de coach, de desenvolvimento de talento, desenvolvimento de competências, se você não tem a seguinte questão, algo que eu quero ter, ser ou fazer em mente e foco, você possivelmente vai se perder nesse caminho. E é o que muitos dos profissionais na área de segurança da informação hoje estão. Então não é incomum pessoas nos contratarem ou falar conosco que estamos militando nessa área de formação profissional na área de segurança há muitos anos, de nos perguntar qual é a próxima certificação que eu tenho que fazer, qual deveria ser a primeira, qual deveria ser a segunda. Nós vamos ver aí que existem um painel de várias certificações. Se você fosse tirar todas, levaria mais ou menos uns 30 anos se você tirar uma por ano. Tá? É impossível um único ser humano chegar nesse nível. Tá? Então, é isso que foi falado hoje na palestra do Coronel Fontinelli. Se você não tiver uns caminhos e saber quais são as competências a serem desenvolvidas, fica realmente muito difícil a gente seguir em frente. Bom, e aí a gente tem que avaliar os dois lados. Né? Quando a gente fala em formação, nós temos que ver o lado do profissional e o lado da empresa. Aparentemente parece a mesma coisa, mas não é. O profissional está olhando a carreira dele, ele está olhando aquilo que ele quer ser amanhã, aquilo que eu quero fazer amanhã. Eu, no final da minha vida profissional, o que eu quero ter realizado, aonde eu quero chegar. Tem pessoas que querem evoluir na carreira técnica, tem pessoas que já querem partir para uma carreira de mais gestão, liderança. São tipos de carreiras diferentes. A área de segurança da informação, por incrível que pareça, ela é uma das poucas carreiras no Brasil, nos outros lugares do mundo tem outras profissões que permitem isso, a você ter uma carreira em Y. Então, o TI em geral não permitia você ser um técnico e seguir como técnico até o fim da carreira. Na área de segurança da informação, a gente vê que pode, apesar de ser uma formação ou uma profissão muito nova, a gente percebe que o especialista, né, ele é bem-vindo sim durante muito tempo dentro das organizações. Então nós vamos ver pessoas velhinhas aí, né, trabalhando ainda na área técnica, porque precisa ter lá o especialista das tecnologias para poder descobrir vulnerabilidades, para construir soluções inteligentes para essas questões de segurança. Tá? E do ponto de vista da empresa, ela precisa ter um profissional capacitado para poder executar aquilo que ela precisa, o mapeamento das competências, aquilo que eu quero ter e fazer, e aí, obviamente, ter um profissional capacitado para isso. E ela tem duas opções, ou busca de mercado, ou ela desenvolve o talento de forma interna. Tá? E aí existe aquela questão, né? O profissional é certificado, é formado pela empresa, ele pega e deixa a empresa. A famosa fala que a gente costuma perceber em várias falas das corporações. Só que o problema e a pergunta que fica é: e se ele ficar não sabendo, né? Será que é melhor? No caso da área de segurança, a gente sabe que não. Se tem um profissional que fique porque ele não foi treinado, não foi capacitado, ele pode ser mais danoso do que você eventualmente perder ou fazer um exercício de reter aquele talento, porque ele pode proporcionar um prejuízo muito maior do que o investimento que possivelmente você tem que fazer diversas vezes num profissional. Então,
área de segurança, a gente pensando, tem que pensar como seguro, tem um investimento, tem um retorno sobre aquele investimento. Investir em competências faz parte da estratégia de garantir um nível de segurança adequado. Se a gente colocasse isso na mão de uma ótica da medicina, seria a gente dizer que nós teríamos médicos não capacitados para fazer o tratamento de uma doença. E se a gente, por um acaso, no hospital, treinar aquele médico, ele pode trabalhar num outro hospital, mas se ele fica, ele mata pacientes. Né? Então, assim, é essa a forma que a gente tem que pensar na carreira do ponto de vista da empresa. Do ponto de vista do profissional, é também aquela questão de a empresa não investe em mim. Eu preciso que a empresa olhe mais para a minha carreira. Também é um erro. Você tem que ser o direcionador da sua carreira, o direcionador daquilo que você quer ter, ser ou fazer, qual o foco você quer ter, qual a história de vida você quer ter do ponto de vista profissional. Tá? Então são dois pontos importantes para que a gente reflita aí no dia a dia das empresas. E aí a gente tem algumas tendências que a gente vem percebendo, não é novidade nenhuma. A globalização do conhecimento é algo que está ocorrendo e ele é natural que aconteça em função dos mecanismos de comunicação, enfim, somos um mundo sem fronteiras. Quando a gente fala de conhecimento e globalização, falta um baseline de alinhamento do que representa aquele conhecimento. Se a gente pensar em mundo, cada país tem o seu sistema educacional, o seu sistema de graduação. E normalmente, o sistema de graduação de um país, ele não é entendido ou respeitado por um outro. A menos dos países que lideram em algumas questões tecnológicas, ou faculdades que têm aí respeito internacional do ponto de vista de formação profissional, é algo que realmente não acontece. Então, se você for brasileiro, formado numa excepcional universidade, for tentar arrumar um trabalho em outro país, que seja, a sua credencial de competência, de conhecimento baseado em diploma universitário ou de pós-graduação, ou seja, ele não necessariamente é válido, ou a empresa, o mundo corporativo, não entende aquilo como sendo válido. E o que a gente vem percebido é que as certificações, elas têm sido um baseline importante entre empresas e países. Então, não é incomum alunos que passam por processo de formação e certificação internacional, que muitos de vocês já fizeram e conhecem, e a gente vai discorrer sobre algumas aqui, que eles acabem facilmente conseguindo trabalhos fora do país. Assim, é algo muito rápido e fácil, essa passagem para o mundo globalizado, do alinhamento, do entendimento das competências que as pessoas adquirem na formação e certificação. Tá? E a certificação é, de certa forma, a forma mais fácil. Tá? E o conteúdo dos cursos universitários, em geral, isso não é só um privilégio do Brasil, em função da forma como eles se dão, ele não acompanha a velocidade das tecnologias. Então, você tem um currículo que é feito, sei lá, numa engenharia da computação, tem um currículo de 5 anos. Quando você entra na faculdade, você já sabe mais ou menos o que você vai fazer. Em 5 anos mudou tudo. Daqui a 5 anos a gente não consegue imaginar o que vai ser esse nosso mundo de cibersegurança. Então é impossível alguém hoje estar prevendo, se matriculando na faculdade de engenharia da computação e olhando lá a grade curricular e sabendo que ele vai ter uma matéria X, sei lá, no 4º ano da faculdade. Se a faculdade não acelerar e não tiver processos de reciclagem desses conteúdos de forma muito dinâmica, nem aquilo que foi concebido no primeiro dia de aula de um ano letivo, no final do ano aquilo já não vale mais, porque o dinamismo é muito grande. E as empresas, normalmente, que montam os cursos de formação e certificação, elas normalmente fazem releases anual desses conteúdos, o que ajuda a indústria de forma acelerada a atualizar esses profissionais. Tá? Nós estamos vendo também que provas de certificação e simulação de ataques já estão usando inteligência artificial. Então, muitos centros de provas
já vão avaliar a sua resposta certa ou errada e vai gerar uma nova pergunta baseada em inteligência artificial. Então, você não vai saber quantas perguntas vai cair numa prova de certificação, quais são aquelas que vão cair, exatamente porque elas vão começar sendo formadas de forma inteligente. E as provas também elas são simuladas hoje. Então, se a gente estiver falando de uma prova de ético hacking, você, durante a prova, que normalmente era uma pergunta e 4 respostas de alternativas, não, você vai ter que interagir com um ambiente, você vai ter que dar o comando, você vai ter a resposta. Então, aquele ambiente de prova, ele vai ser muito mais próximo da realidade. Então, o conhecimento prático de alguns tipos de formação e certificação vai ficar muito mais interessante na formação da pessoa, porque hoje tem muitas certificações que se baseiam muito mais em te passar um conteúdo para você passar numa prova do que te preparar para um ambiente real de ataque ou defesa, falando aí de segurança de informação. Então, aquele simulado que eu vi lá fora, o pessoal com arma e tudo mais, na área de segurança da informação é uma tendência e muitos laboratórios e certificações já estão trabalhando dessa forma. Então, você vai passar por uma prova que seria um capture the flag, né? Real ali, você vai ter, sei lá, 3 horas, 4 horas para poder fazer algo desse tipo numa prova, tá? E aí a gente tem, como a gente falou que tem múltiplas competências necessárias num ambiente de segurança de informação ou cibersegurança, a gente tem que ter muito forte o conceito de time. Isso a gente percebe, o próprio pessoal do Exército que participou de alguns grandes eventos, eles nos comentam do trabalho que fizeram do processo de cibersegurança, desses grandes eventos. Se você não tiver um conceito de time, de equipe, de comunicação, de liderança, você não consegue fazer esse trabalho. Então, a gente acaba tendo que desenvolver outras competências que o mundo de tecnologia até hoje não prestava muita atenção. Era um mundo meio segregado ali dentro de uma sala chamada Data Center, né, ou CPD, ou o nome que queiram dar, onde aquele pessoal ficava lá dentro do laboratório, né, e não interagia com o mundo externo, com as pessoas, ou não tinha ali uma orquestração de ações bem definida. E hoje a gente sabe, se você não tiver esse conceito de time, essas competências de trabalho em grupo e de lideranças desses grupos, você não consegue resolver esses problemas na velocidade que precisa. Muito pelo contrário, às vezes ocorrem mais danos pela incapacidade de reagir de forma correta do que resolver o problema. Então, levando para a medicina de novo, seria lá um pronto-socorro onde o caos se instala e ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que... Então, você pode ter mais pacientes morrendo do que sendo salvos, né? Então, é o mundo que a gente tem hoje em dia. Então, aí nós temos que desenvolver lideranças para trabalho de forma colaborativa, comunicação é muito importante, e mapeamento e desenvolvimento de outras competências que não somente as técnicas. Então, se fala, realmente temos que nos transformar num super-homem, né? Foi. Bom, então dentro desses desenvolvimentos de competências, hoje já se usa métodos de avaliação dessas competências, que ele já é comum no mundo de recursos humanos, mas que nós da área de segurança de informação estamos usando cada vez mais para identificar qual local a pessoa pode e deve trabalhar. Existe ali, por exemplo, uma avaliação, um teste de perfil comportamental chamado DISC, onde a gente define se a pessoa é uma pessoa que segue mais processo, se é uma pessoa mais inventiva, se ela é uma pessoa que tem toma mais ação, tem aquela pessoa que tem que ter regras exatas para poder seguir, ou aquela pessoa que age mais por improviso. Então, dependendo do lugar que você vai colocar essa pessoa para jogar, você precisa saber se ela é goleiro, se é lateral direito, se é lateral esquerdo, se ela é centroavante. Se você não souber isso, você pode estar tentando desenvolver a competência de artilheiro de quem é goleiro.
E obviamente a pessoa não vai se sentir confortável e acaba tendo o processo de desligamento da pessoa da empresa, ou ela não vai performar da forma como a gente quer e precisa. Então hoje é importante que a gente comece a avaliar dentro do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas, e quando você for contratar, para avaliar qual é o perfil de pessoa que você precisa atuar, precisa contratar. E ainda, hoje está se desenhando dentro da área de segurança de informação algo que o mundo estratégico corporativo já fala, mas que hoje a gente está trazendo de uma forma dentro das áreas, que é falar de camada estratégica, tática e operacional. Então existem lá competências estratégicas que precisam desenvolver com pessoas que têm entendimento de desenvolvimento de estratégia, tem que ter pessoas que têm entendimento de desenvolvimento das táticas operacionais e pessoas que vão ser efetivamente os operadores, né? Então quando a gente fala de cibersegurança, nós estamos falando de monitoramento 24 horas, onde essas pessoas têm que saber o que estão procurando, têm que saber o que estão olhando. E caso ocorra alguma coisa, eles precisam estar muito bem treinados no processo de estímulo-resposta. Ele precisa saber o que ele tem que fazer depois. Isso tem que estar descrito dentro do manual operacional dele. Se não estiver descrito, vira talento. E talento, no momento de crise ou de um incidente, ela não é a melhor estratégia, porque o talento pode ser que ele tome a decisão errada. Tá? Então, esse ambiente operacional, ele precisa estar muito bem desenhado para poder funcionar de uma forma eficiente. Tá? Bom, e aí tem o pessoal do Homeland Security, que desenvolveu dentro dessa visão 15 áreas de competência que, na verdade, estão aí definidas mais ou menos como o Coronel Fontinelli mostrou na apresentação dele na manhã. Existem lá algumas competências que já foram mapeadas e definidas como importantes que tenham dentro da sua equipe. Quando a gente fala dentro da sua equipe, não necessariamente dentro como funcionário, pode ser terceiro, pode ser empresa parceira, enfim, você precisa definir isso. E aí definiu função e competência. Dentro dessas funções e competências, questões gerenciais, questões de desenho, de avaliação e de implementação. Tá? Não vamos entrar em detalhes como isso, é mais para ilustrar para vocês que realmente eu preciso, dentro da minha carreira, definir qual caminho eu vou seguir e quais competências eu preciso desenvolver em cada um dos caminhos. Existe aí esse mapa que foi criado, que tem exatamente as competências e quais seriam os cargos, as funções das pessoas e aquilo que são funções gerenciais, de design, de implementação e de execução. E esse aí, para o final, são algumas certificações que a gente vê no mundo, uma pequena parte, para vocês verem aí que isso levaria alguns anos para vocês conseguirem ter todas as certificações se vocês tirassem uma por ano. É isso aí, muito obrigado, gente.